A cultura é um direito. Conheça alguns projetos culturais que incentivamos. Kinross Paracatu. O vídeo da patrocinadora mostra diversas exposições artísticas, festivais, peças de teatro musicais, shows, palestras, festivais culturais, apresentações musicais, teatro, música, dança, literatura, integração. Para nós, além de um direito a ser assegurado, a cultura é um caminho possível para o desenvolvimento. Kinross Paracatu. Seja muito bem-vindo à nossa cidade, Tino. No palco estão a anfitriã Rose Bispo e o convidado, o escritor Tino Freitas. Rose é uma mulher preta de cabelos longos em tranças e amarrado em coque. Ela usa um óculos de hastes pretas e brincos dourados. Rose veste uma blusa com estampa de onça e uma calça de cor bege claro. Tino é um homem negro, calvo e com barba. Ele usa um óculos de hastes pretas e veste uma boina vermelha com uma camisa azul e uma calça também vermelha. Eles estão no palco, sentados em poltronas de cor branca e em frente a cartazes com a logo do Sempre um Papo em tons de azul. Entre eles há uma pequena mesa quadrada e sobre ela uma jarra com água e copos. Pelo convite, a Rose ficou muito lisonjeada e foi um grande desafio, mas ele foi bem aceito, né? Eu queria primeiro pedir uma grande salva de palma para essa pessoa importantíssima. Na parte inferior direita da tela está uma cartela com a logo dos patrocinadores. Na parte inferior esquerda está um intérprete de Libras. De Paracatu, já. Tinha quase a impressão de que é de Paracatu, pelas conversas, pelas histórias, né? Já cheguei pedindo a empadinha, pessoal. Já Sabe aquela pessoa que vai embora de Paracatu e fica com saudade da empadinha? Bem assim, o Tino. Então, Tino, a gente começa agora, né? Bem-vindo ao Sempre um Papo. Aqui tem professores, alunos, pais, mães. É um processo importante. Eu fico muito feliz pelo tema, né? Esse evento ele é em homenagem ao Dia da Criança, o dia 12. O Tino é um super expert nesse assunto. Sabe como tratar e como lidar, tem a sensibilidade, né, de falar em ouvir o que a criança tem a dizer. Que coisa linda, né? E a gente não pratica esse exercício. Mas eu queria que você começasse falando aí um pouquinho quem é o Tino, qual que é a história do Tino, por que o nome Tino Freitas. Bom, mais uma vez, boa noite. Eu queria dizer que foi um presente a gente estar junto aqui, né? A gente, de certa forma, nós trabalhamos com uma joia preciosa que é a educação, né? A educação tem vários caminhos de se chegar, né, da gente trabalhar, e eu tive a sorte de ter uma mãe professora e de ter um pai que era muito desejoso de que os filhos tivessem mais oportunidades do que ele teve. Meu pai se formou pelo Mobral. Antigamente tinha um negócio chamado Mobral, que era onde você estudava quando não tinha dado certo, né, para poder completar os estudos. Bom, não deixa de ser, eu sou uma pessoa com alguns privilégios, sou uma pessoa branca, num universo onde ser homem, branco, etc., a gente está cheio desses privilégios, mas sou uma pessoa em reconstrução já faz um bom tempo. Tive a sorte de ter mulheres incríveis ao meu lado, professoras incríveis também, que me ajudaram a repensar um tanto disso. Mas eu venho da música, o meu lugar. E assim que eu terminar dessa apresentação, quero convidar vocês para a gente fazer uma música, só para deixar essa noite ainda mais gostosa. Acho que a música ajuda a gente a interagir um pouco. Mas eu venho da música, me formei jornalista, mas trabalhei na noite tocando violão e cantando durante muitos anos. E em algum momento eu me mudo, eu sou de Fortaleza, fui morar em Brasília, onde eu moro há 25 anos. E para mim é uma vergonha não ter vindo a Paracatu antes, porque tem uma história que escrevi em que eu até falo um pouco
pouquinho de cada da vizinhança aqui de vocês, que ainda era no Goiás, né, que é a Cristalina, mas Cristalina Goiás ainda, né? Ai meu Deus, a minha geografia, né? Ufa, mas não vim até aqui, e uma cidade tão bonita e onde eu fui muito bem recebido. A beleza passa primeiro pelas pessoas, eu acho, aqui em Paracatu. Depois a gente vai curtir as outras coisas. E fui convidado, quando fui a Brasília, morando em Brasília, por causa da música, eu fui convidado a trabalhar num projeto de leitura chamado Roedores de Livros. E lá nesse projeto, eu fui como músico, porque assim como provavelmente aconteceu e está acontecendo agora, as pessoas chegam de formas diferentes. Algumas cansadas por causa do trabalho, algumas eufóricas pela possibilidade do encontro. As crianças também são assim. E naquele espaço, na Ceilândia, onde acontece, o projeto ainda acontece, fez 18 anos agora, mas eu já não estou lá porque não consigo estar presente tanto como gostaria. Eu fui para receber as crianças com música, então era sempre uma música aqui, outra acolá, e no final era uma música mais calma para que acontecesse o momento da leitura. Era essa a jogada. E depois da leitura vinha a mediação, que nós vamos falar sobre isso aqui, que eu acho que é da maior importância, esse momento da leitura em casa, na escola, enfim, né? O que a gente pode fazer para que isso se torne ainda mais gostoso, mais interessante. E no meio dessa pausa que eu tinha na música, eu fui esticando o olho para ver o trabalho dos mediadores e fui gostando daquilo. Mas fui gostando de um jeito que eu quis experimentar, experimentei e gostei de ser mediador, fui aprendendo a ler, me considero um bom leitor para os outros, dar voz a uma história a quem ainda não tem possibilidade de enfrentar essa história sozinho, vamos dizer assim. E um dia eu tive o bichinho da inveja, e a inveja não tem inveja boa. O bichinho da inveja me picou com a vontade de que em algum lugar alguém fizesse o que eu estava fazendo, mas com um livro meu. Porque eu achei aquilo tão legal, eu disse, será que alguém... Aí eu disse, bom, preciso fazer uma história. E aí eu pensei, poxa, e agora? Preciso fazer uma história. O que eu vou fazer? E a cabeça vazia de tudo, de repente, na minha frente passa um furacão, assim. Pum! Quando para o furacão, era o meu filho, Pedro Tino Danado Capeta Sapeca. O Pedro... que posso dizer do Pedro? O Pedro sempre foi um menino muito inteligente. Pedro hoje tem 27 anos, tá, gente? Quer dizer, vai fazer agora em dezembro. Mas o Pedro... ele sempre foi muito danado. Não sei se tem aqui alguém que foi muito danado quando era criança. Dei, talvez 3 sorrisos já, assim, né? Mas ser danado faz parte, né, da infância, graças a Deus, né? E tal. Então o Pedro exerceu isso de uma forma boa. E ele era muito inteligente. Então, danado inteligente é mais perigoso ainda, né? Aí você dá o nome de santo para o menino, Pedro, danado inteligente, é complicado. E aí o Pedro, ele também era muito convidado para as coisas. Eu gosto de dizer, as crianças ficam assim meio que sem entender às vezes. O Pedro foi convidado a sair de 3 escolas, né? Hoje a gente ri, mas naquele tempo não... Tem umas histórias boas, eu não vou contar não, porque tem criança aqui também, vai que inspira, né, e tal. E aí eu disse, vou contar uma história do Pedro. E aí eu escrevi o meu primeiro livro, ainda verde de tudo, morrendo de inveja, porque eu queria aparecer no livro. É isso, tá, gente? Era o que eu queria. Vou fazer um livro, vou ficar, se as pessoas vão ler e tal, pá. Era isso. Hoje, a última coisa que eu queria era aparecer. Eu quero que o livro vá na frente, que chegue primeiro, que aconteça, e isso tem acontecido bastante. Às vezes alguém diz assim, foi você que fez aquele livro? E eu acho tão maravilhoso, porque aquele livro chegou primeiro do que eu. Quando o livro chega primeiro do que o escritor, é o grande prêmio, porque o que a gente quer sempre é que a história fique, né? Pelo menos eu gostaria que a história ficasse. E aí fiz esse livro, que é o Cadê o Juízo do Menino?, que conta a história de um dia na vida de um menino que perdeu o juízo. Tino segura nas mãos o livro Cadê o Juízo do Menino? A capa mostra a cabeça de um menino de cabeça para baixo em um fundo verde. Tino se levanta da poltrona. Mas é assim, é um jogo. Esse livro foi feito em rimas, porque
eu era compositor, fazia músicas, e a forma de escrever em rimas era muito mais saborosa do que outras formas que eu fui aprendendo depois. E aí vai que vocês experimentam aí fazer a leitura final de cada, né? De cada. Não vale colar, hein? Ó, tô vendo aí, estão filmando aí, não vai colar o negócio, tá certo? Posso começar? Tá valendo para todas as crianças presentes aqui, tá? Entendam como crianças, todo mundo que já teve ou que, como eu, ainda carrega a infância junto, tá bom? Vamos lá? Então, Cadê o Juízo do Menino? Um livro que eu escrevi, a história, Mariana Massarani fez os desenhos e é publicado pela Brink Book. Diz assim: o juiz é um parafuso que a gente deixa apertado para a máquina do pensamento não fazer nada. Ó, olha aí. Eu sei que tem gente que não jantou ainda, tá, né? Aquela coisa assim. Eu comi umas 30 empadinhas ali agora, estou com a voz mais forte. Mas vamos lá, né, gente? Vamos lá, ajuda aí, vai. O juiz é um parafuso que a gente deixa apertado para a máquina do pensamento não fazer nada. Ai, que bom. Ufa. Tem gente que desaperta, solta só um bocadinho. Tem gente que perde a peça e fica todo maluco. Ui, glória, né? Aquela coisa assim. Tá. Bom, o menino acordou sem juízo, já soltando gargalhadas. Não achou seu parafuso. Tino se aproxima da plateia, segurando em mãos o livro que lê. Ao fundo estão o intérprete de Libras e o técnico de som. Seu quarto bagunçado. Alguém aí tem um quartinho bagunçado, pessoal? Sim, então. Eu gosto de dizer para as crianças que lá em casa acontecia uma coisa mágica, né? Quando eu saía para a escola, o quarto estava o caos, e quando eu voltava, estava arrumado. Eu achava tão bom aquilo, né? Aí isso era uma mágica que acontecia. Eu dizia, não, era tua mãe, não sei o que. Os meninos, né, na jogada. Bom, quarto bagunçado. Vai começar a brincadeira agora, tá? Sua mãe foi ao banheiro e viu o menino contente, penteando os cabelos com a escova de dente. Ô, menino sem juízo, me dá um trabalho diário. Vê se encontra o parafuso aí dentro do... Ah, armário, muito bem. Arrumei ali um colega ali lá em cima também, tá vendo? Ó, depois, no café da manhã, deu um susto na irmã quando passou manteiga num pedaço de maçã. Tá bom, coração, era só para fazer o teste mesmo. Passou no teste, tá. Procura o juízo, menino, não faça tanta besteira. Quem sabe você o encontra no frio da... Ó, tá todo mundo craque. O transporte escolar espera. O motorista reclama. Mas quando ele sai de casa ainda veste o... Ô, menino distraído, mesmo acordado cochila, vê se encontra o teu juízo escondido na... mochila. Gente, foi na escola que se deu o auge da brincadeira. O menino assistiu a aula, ó, plantando bananeira. A professora gritou, ô menino trapalhão, teu juiz é nota 0, vai já lá para a direção. Aí eu pergunto assim, quem aqui já conhece a diretora da escola? Né? Pois é, importante, né? Conhecer a diretora da escola, estabelecer relações, isso chama-se política. É uma coisa importante que a gente vai, né? Alimentando aqui, acolá e tal. Pá. Bom, à tarde, jogou bola na rua. Num chute torto sem mira, quebrou o vidro da janela da casa da dona Elvira. Meu Deus, ô criatura que só me dá prejuízo. Vou chamar a viatura. É lá que está o teu? Olha lá na viatura. Quando voltou para casa, seu pai perguntou primeiro, cadê seu parafuso? Vá procurar, desordeiro. No fim da noite, cansado depois de tanta procura, o menino encontrou seu juízo num livro de Aven. E aí, tem um fim com uma interrogação, porque parece que a história terminou. Começa perdendo o juízo, termina, né? Mas quando eu pensei esse livro, já pensando numa mediação, numa estratégia para que o livro ficasse mais tempo com a criança, eu quis fazer um jogo. E aí a gente, como todo jogo, precisa saber a regra. Então a regra vem no finalzinho do livro dizendo assim, ó, agora, pequeno leitor, releia o livro sem pressa. Assim que a história termina, a brincadeira procure nessas páginas algum tipo de parafuso. Juízo de todo jeito para ninguém ficar com... Não é difícil de achar. E eu sei que você é esperto. Tome conta do seu juízo e deixe esse livro por... Por quê? Porque a Mariana Massarani, que fez os desenhos, ela escondeu, no meio dos desenhos, vários parafusos para que cada leitor possa encontrar
o seu juízo. Então, tem página que tem um parafuso escondido. Tem página que tem 2 parafusos escondidos. Tem página que tem 3 parafusos escondidos. E claro que vai ter as que eu gosto mais, que são aquelas que tem nenhum parafuso escondido. A gente procura e não acha, e às vezes até cai, um negócio assim. E esse foi, meu primeiro livro, Cadê o Juízo do Menino? Quem gostou? Uma salva de palmas pro livro, pessoal. Tino retorna ao palco. Eu quis começar com ele, porque, primeiro, sem vocês saberem, a gente fez uma mediação de leitura. Então, quando você está ou na escola ou em casa com seu filho lendo junto, há uma estratégia de ler um poema, um livro de poesia ou um livro com texto rimado com uma criança que ainda não sabe ler, por exemplo, é você provocar. E criança adora o jogo, gosta da provocação, né? Vamos completar a frase, o que é que está dizendo, né? Essas coisas assim. É um jeito de se aproximar do livro, de brincar junto, de estar no coletivo, né? Porque a leitura, já vou adiantar uma coisa, tem um grande escritor mineiro, que não está mais conosco, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz, mineiro de papagaio, que ele diz que a literatura é um verbo. Literatura não era o que ele escrevia, mas um verbo, que era o que acontecia, uma coisa viva. Acontecia quando o que ele escrevia encontrava o que estava escrito no leitor. Então, essa coisa que acontece aqui dentro, entre a gente, é que seria a tal da literatura. E aí, como se fosse aquela pedra no rio, ninguém nunca está no mesmo lugar no rio ao mesmo tempo, né? Nunca se bebe da mesma água ali, a gente é a mesma coisa com a leitura, porque você já passou por ela. Se você volta para o livro, você já vai ser outra pessoa diferente. E ela vai acontecer, não sei se já aconteceu com vocês, mas de você reler um livro depois de um tempo, e esse livro tem outros significados. Às vezes, quando você leu a primeira vez, ele era tão potente, depois você diz, era só isso. Né? Ou às vezes o contrário. Aquele livro ele torna mais sentido depois de algum tempo, né? Para isso. Acho que era um pouquinho para a gente introduzir. E assim, publiquei o primeiro livro. Esse livro completou 15 anos agora em junho. Está de aniversário danadinho. Nem fiz festa para ele, né? Mas assim, ele faz festa comigo. Eu prefiro assim, que fica mais gostoso. E depois disso vieram, por causa dele, eu resolvi o problema da inveja, que tinha feito já o livro, mas arrumei um outro problema, porque eu gostei muito da experiência de escrever uma história. E, enfim, já não sei quantos livros são, eu sei que são mais de 40, porque no começo do ano passado eu resolvi contar e achei feio contar. Então eu prefiro não contar, mas são mais de 40 livros publicados, né? E aí eles vão aí circulando e emocionando graças a professores, a pais, a mediadores de leituras, bibliotecários, alcançando aí leitores por esse Brasilzão e um pouquinho de fora de vez em quando eles saem por aí. É isso. Cadê o Juízo do Menino? Me diz. Muito legal, hein? Gostaram, pessoal? Eita! Agradecer novamente a presença de cada um. A gente vai abrir daqui a pouco para perguntas. Agradecer aqui. E a possível parceria, esse projeto só é possível pela parceria, né, da Kinross, Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal de Paracatu. Agradecer a presença da doutora Mariana, do Diego, aqui representando a Kinross. Obrigado, Diego. E a todos presentes, né? A todos. Eu adorei esse espaço. Na plateia, espectadores sorriem. Eu vim para a Casa de Cultura, que fiquei ali vendo a exposição do oratório, dos oratórios e tal. Eu não vim para cá. Perdi esse caminho. Entrei ali, naquela curvinha, fui para a lojinha ali, saí pelo outro lugar e não vi que tinha esse espaço tão bacana. É um presente, né? Muito legal, muito bacana. Tino, a gente já tem algumas pessoas já levantando a mão, a gente vai podemos. falar É uma troca, né? aqui, eu acho. Pode. Então, a Joana vai estar com o microfone, a gente vai fazendo esse trocadilho, depois, daqui a pouco, o Tino volta novamente. Vamos abrir um pouquinho para a pergunta. Do fundo da plateia, a câmera mostra os espectadores observando o palco.
uma espectadora fala ao microfone. Ai, reclama aí, olha. Diz aí o teu nome que eu vou anotando aqui na agenda também. Vai. Nádia. Oi, Nádia, tudo Eu bom? comprei esse livro para minha neta. Ai, meu Deus Pegou do céu. autógrafo com você, tudo na Flip. Aí ela não achou um parafuso. Não. É, E deu uma agora você confusão, me né? fala que não tinha parafuso. Ah, mas aí o que eu posso fazer? Eu tô procurando até hoje o parafuso no banheiro, gente. Tá vendo só? Mas é porque no banheiro tem uma... eu posso contar? Sim. Desculpa, gente. Esse é o melhor momento que tem. Você falou isso pra ela. Ah, eu falei pra No ela? dia que ela te perguntou, cadê o parafuso do Ah, eu banheiro? Aí expliquei, você falou, né? tá aqui. Mas eu falei, não é possível. Tem que ter um parafuso. E eu procurei e não encontrei. É. Então era isso mesmo. Tá lá naquele lugar. Naquele lugar. Não, mas aí Escondido. é tão legal. Olha só o que o livro faz com a pessoa. Eu tô andando no shopping lá em Brasília, num corredorzão daqueles de shopping, e aí só escuta um grito assim, Tino! Aí eu disse, meu Deus, o Banco do Brasil me achou. Né? Ave Maria, o que vai ser aquilo, né? Aí vem uma mulher correndo atrás de mim. Eu digo, meu Deus do céu, aprontei com a filha dela, né? Não sei, alguma coisa aconteceu ali. Aí, pá, ela disse assim, você é o Tino Freitas, né? Eu digo, depois que a mulher grita no meio do corredor e tal. Uma pessoa que usa um negócio desse aqui na cabeça... Tino levanta a boina, revelando a cabeça calva. Peraí. Aí lá atrás vem vindo o menino, correndo atrás da mãe, diz assim, você precisa dizer pra gente onde é que tá o parafuso do banheiro. E tal, pá, né? E aí, mas isso em Brasília, fora dos nossos encontros, eu acho. E aí, esse do banheiro é clássico, porque eu tenho em casa o rascunho, o desenho da Mariana Massarani, e ela colocou um parafuso na caneca. Então, para mim, ali, quer dizer, eu gosto de dizer que o parafuso está dentro da caneca, por isso você não consegue ver e tal. Pá. Mas o jogo é esse. A minha ideia, quando eu quis criar, olha só como é interessante o que você pode fazer com as ideias. A minha ideia, quando eu pensei o livro, era que iria ter um parafuso escondido em cada página. Achou o parafuso, resolveu, virou para a página seguinte. A Mariana disse, não, que isso? Não vamos fazer isso com as crianças. Nós vamos botar um parafuso, 2, 3, nenhum. Aí eu disse, por quê? Eu disse, porque vai ter criança que vai achar um na página que tem 3 e pronto. Está resolvido, ela achou o parafuso dela. Então eu vou dar 3 chances aqui. Na outra eu vou dar só uma chance. Mas se não achar também não tem problema, porque achou na página seguinte. Então não é para ser também uma coisa... A gente está mexendo... O Juízo ele é um livro que vai para as crianças de todas as idades. Entende? Você vai ler, se você quiser ler, for uma criança já leitora, você vai ler, vai se divertir. Você pode ser um livro para ler com e para, né? Os adultos ler com e para as crianças. E também pode ser um livro daquele de você sair, abre aí e procura o parafuso. Porque as crianças pequenas pegam o livro e chamam o outro para ver. Vê se tu acha aí que tá aqui, é o desafio. Então, é uma brincadeira com um tema muito sério, que é o juízo. E aí, desculpa, eu preciso dizer isso. A primeira emoção, das mais fortes que recebi na minha vida, a primeira escola que fui com o livro, quando eu terminei o encontro com as crianças, foi em Brasília, veio uma menina, nos seus 8 anos, talvez, 7, 8 anos, e disse assim, olha, Tino, eu trouxe para você, presente para você. Aí entregou um negocinho embrulhado assim num papelzinho daqueles, mais furreca que tinha assim, com um durex, pá. E eu estava atrasadíssimo para correr para outro negócio. Peguei aquilo, agradeci, dei um abraço, botei no bolso e fui para o meu outro compromisso. Aí cheguei no outro compromisso, quando eu arrumei as coisas que eu botei a mão no bolso, opa, vamos ver o que é. Aí quando eu abri, tinha um parafuso. Então, aquela menina, que aí é a Maria Augusta, que é a Guta, que nós somos amigos hoje. E tal. A Guta tem 20 e poucos anos hoje. Cara, ela estava me dando simbolicamente o juízo dela. Que coisa mais... Não tem um presente mais precioso que esse, né? E tal. E ela era uma menina, de fato, sem juízo. O pai dela é um cara absolutamente sem juízo junto com ela. A mãe tenta equilibrar o negócio. Nós ficamos amigos, entende? A partir de uma brincadeira de um livro. E isso é tão poderoso que, às vezes, a gente se esquece da força que isso tem, né? Então, eu acho que... Obrigado pela reclamação. Ela é muito bem-vinda. Temos uma outra ali, por favor. Eu quero escrever um livro. Eu quero saber uma dica. Uma dica para escrever um livro? Olha, eu sou taurino. Taurino tem 2 coisas que não combinam com taurino. É ficar com fome e ter paciência, né? A gente pertence a essa classe assim, dos impacientes e dos que comem muito.
Hoje, por exemplo, eu exerci a parte da comida muito, assim, tá? Ontem eu exerci a da paciência, porque o meu voo... Ontem eu estava em Caxias do Sul, 10 horas da manhã, e o voo foi cancelado porque não tinha teto. Aí pegamos um ônibus para Florianópolis, 8 horas de ônibus. Eu tinha um compromisso ontem à noite em Fortaleza. E aí, em Florianópolis, o ônibus era para São Paulo, chegando em São Paulo 10, 11h30 da noite. E isso é a equipe do Afonso enlouquecida para resolver a passagem para que eu fosse para Brasília, porque a passagem estava comprada Fortaleza-Brasília, para poder estar aqui hoje com vocês. Foi uma ginástica do cão para estar aqui. Então, eu estava ontem fazendo a paciência. Então, assim, eu acho que se eu tivesse a tua idade e quisesse ser escritor naquele tempo, eu estava escrevendo as ideias todas e guardando. É o que eu digo para a Maria. Eu tenho uma filha de 15 anos, a Maria Vitória. E a Maria é daquelas meninas, assim, que imagino que você também, das meninas da nova geração. Super poderosas, entendeu? É isso mesmo. O mundo hoje está dando uma girada gostosa, bacana, para que as meninas tomem conta. Porque nós, homens, não damos conta. A gente só faz de conta que é brabo, essas coisas. Alguns são brabos de verdade, mas isso não. É preciso beleza, inteligência, astúcia, e isso tudo aí está com vocês. O futuro está com vocês. Então pensem nisso, escreva a sua história, guarde ali um pouquinho de uma ideia, uma outra. Vai ter uma hora que ela vai juntar tudo e vai sair um livro. Eu espero que a gente se encontre. Está acontecendo aqui todo ano a Fliparacatu. Eu tenho certeza que da mesma forma que aconteceu e já acontece em Araxá, as crianças como você, que estavam participando desses encontros, desses eventos, hoje estão com 20 anos e 20 e poucos, estão escrevendo, estão publicando lá em Araxá. E isso, para chegar no outro espaço, é massa. E você dizer assim, porque eu estava em Paracatu e vi um escritor que ele disse que eu escrevesse, guardasse e tal. A história de cada um é singular. Não tem uma fórmula para escrever. Mas é preciso paciência. E é preciso guardar as ideias. Eu guardo... desculpa, olha aí, tá vendo? Vou chegar naquela parte. Eu guardo minhas ideias, aproveitei, agora me empolguei. Guardo minhas ideias num caderno. Tino se levanta da poltrona, mostrando em mãos o caderno onde anota suas ideias. Não vai dar para ver, mas minha letra é horrível. Uma vez eu mostrei isso na sala de aula, e aí de noite a mãe da aluna mandou um oi no Facebook. Oi, Tino, eu sou a fulana, mãe da fulana, você esteve na escola hoje, mostrou seu caderno de rascunho, ela viu sua letra e disse para mim, mãe, eu também posso ser escritora. Você está vendo? Né? E aqui, às vezes, tem umas ideias que não servem de nada. E tem outras que são ótimas. Deixa eu ver aqui. O que eu tenho aqui que eu posso mostrar para vocês? Um dia desse eu fui abrir esse caderno e tinha uma conta para pagar. Caiu assim no meio do negócio. Eu digo, quem quiser pode pegar. Pode pegar. Tal. Mas era tudo professor. Uma dificuldade, um negócio terrível. Senhor. Nós estamos lá. Tem um livro que vai chamar Quero, Quero. Está aqui, já anotei. Cheio de ideias, está aqui. Mas eu não queria achar o Quero, Quero. Queria achar outra coisa. Achei. Olha só. Tem uma história. Está escrito balões bem grande aqui, porque eu escrevi um livro chamado Balonetas, em homenagem eu fui para o aniversário de uma criança chamada Julieta, e ela estava brincando com os balões. E cada vez que ela passava por mim, o balão era uma coisa diferente. Então, o balão, quando estava lá em cima, era uma coisa, tipo um passarinho. Quando o balão já estava meio sem força, era alguma outra coisa. E quando o balão estava no chão, que não tinha mais força nenhuma, era o cachorro. Aí eu vou criar uma história que vai brincar com isso. Mas aqui do lado, tem uma música. Eu falei que faço música, não falei? Tem uma música que eu fiz no dia 30 de abril, às 8 horas da manhã. Eu estava no hotel em Salvador. E era o dia que, se tivesse vivo, Dorival Caymmi iria fazer 110 anos. E, cara, tá na Bahia, em Salvador, no aniversário do Dorival Caymmi. Eu acordei daquele jeito, com fome. Acordei com fome, o hotel tinha um café da manhã poderoso. Mas antes do café da manhã, eu resolvi... Alguma coisa soprou e disse assim, vou pegar o violão. Eu tinha levado o violão. E aí puxei o violão, aí dei um acorde, aí veio uma vontade que eu tinha de fazer uma música para um amigo meu chamado Abreu. Alguém tem um amigo chamado Abreu aqui?
Não, né? Fiz a música pro Abreu e pro outro amigo meu que eu tenho chamado Will. E aí fiz a música. Tu se lembra da música? Não, mas tu tem um amigo chamado Will. Adulto, mas não tem problema. Tá tudo certo. E aí eu fiz a música e a música eu queria ensinar para vocês. Pode ser assim? Aquele esquema lá do juiz, assim e tal. É fácil. Toda a frase dela vai terminar com o som que termina com Will. Certo? Então, ó. Foi no primeiro dia. Olha aí, rapaz, tá tudo combinado. Né? Capricha que estão filmando aí, tá, pessoal? Então vamos lá. Foi no primeiro dia, na hora que o sol sur, a boca do Abreu A, e todo mundo discute. Rapaz, está um negócio no momento da política, os meninos não estão mais querendo descobrir, não. Estão dizendo que discutiu. Eu digo, não, discutiu não. Vamos descobrir que é melhor e tal. Pá. Depois a gente discute, né? Então vamos de novo. Ó. Foi no primeiro dia, na hora que o sol sur, a boca do Abreu A, e todo mundo discute. Parte 2. Passou a língua e não sim. Aí ele nem se despiu. Foi no primeiro dia que o dente do Abreu sul. Pronto. Acabou. Né? Então, contei a história do Abreu. Aí agora, não, assim não. Acabou. Não, acabou não, mulher. Aí assim, eu vou mostrar o sovaco para vocês fazem banguela, certo? Banguela, combinado assim, ó. Tino levanta a mão direita pro alto. Boca do Abreu. Banguela. Agora tem uma já. Depois nasce outro dente nela. Ok? A plateia acompanha sorridente. Ó. Na hora que o sol, a boca do Abreu A, e todo mundo discute. Passou a língua e não sim. Aí ele nem se despiu. Foi no primeiro dia que o dente do Abreu sul. Na boca do Abreu. Agora tem um ajã. Depois nasce outro dente. Tino caminha cantando próximo ao público. Espectadores acompanham e gravam com o celular. Pobre do Will, como é que faz? Aí eu tive que fazer a parte da música do Will, né? Que é bem difícil, mas sei que vocês vão conseguir. É assim, ó. Will. Will, 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 Will. Will, 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 Will. Will, 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 Will. Pronto, entendeu? Então vamos lá. 1, 2 e 3. Will. Will, 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 Will. Mais uma vez e vai. Will. Vou começar de novo, vai. Foi no primeiro dia, na hora que o sol sul, a boca do Abreu A, e todo mundo discute. Foi, passou a língua e não. Aí ele... Tino caminha próximo ao público dançando e cantando. Na plateia, adultos e crianças cantam junto de Tino. Na boca do Abreu, agora tem uma já. Depois nasce outro dente. Na boca do Abreu, agora tem uma já. Depois nasce outro dente. Pra terminar comigo, Will. A gente nem combinou, não foi, bicho? Oh, meu Deus do céu. Mas obrigado, viu, querido? Pode terminar. 1, 2, 3 e Will. 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 Oh, yeah. Tá vendo só? Tino retorna ao palco. Porque eu guardei no rascunho. Então vai guardando os rascunhos aí que vai dar certo, hein? Tô na torcida. Não se esqueça de me dizer. Publiquei o livro lá na frente, tá bom? Eu encontrei também, acho que era o Pietro. É um garotinho, massa, que estava comigo no último dia aqui. E ele disse, vou fazer uma história. Ele disse, Pietro, no ano que vem, quero saber, porque ele escreve e desenha. Os meninos gravaram, filmaram com ele. E a gente está numa provocação. Quem sabe, no próximo Fliparacatu, vocês vão ter a história do Pietro também. Vamos lá. Muito Tem bom, outra hein? pergunta ali? Tá. Você faz uma dedicatória pra mim? Vou fazer, meu amor. Vou assinar para todo mundo. E a sua vai ser bem caprichada também. Tá bom?
parte que eu mais gosto. Falando em histórias, né? Conta a história do nome. Historinhas do nome. Qual a história do seu nome? Tino Freitas. Bom, às vezes as pessoas perguntam para mim assim, mas aí você tem que contar a história, você é um cara que conta história e tal, você vem nesse lugar mais desinibido. Como é que a gente faz para contar uma história? Eu gosto de dizer assim, para todo mundo pode contar uma história. E você pode partir daquilo que está dentro de você. Uma história que tem a ver com o seu cotidiano, com uma piada da sua família. Chama seu filho e conta, meu avô era assim, tal, papapá, tal, contar alguma coisa. E o mais fácil que tem é você falar sobre o nome. Olha, hoje eu te dei esse seu nome porque tem uma história. Tem uma história para ter, né, gente? Pelo amor de Deus. Desde aquele momento desesperado, quando você junta a mãe com o pai e mistura o nome. Antes de ontem, lá em Caxias, eu perguntei, né, que alguém tem o nome misturado aqui? Aí a menina levantou lá o nome, aí era o quê? Era Marília. Aí eu disse, Marília? Pô, de onde é que veio esse misturado? Meu pai é o Marcelo e minha mãe é a Cecília. Aí eu digo, pô, Marília, mas aí tu deu uma sorte, que podia ser Celo, né? Podia ser outra coisa, assim, mais estranha o negócio e tal, pá. Mas ficou Marília, aí depois apareceram outros estranhos. Aí eu, né, uma vez eu estava em Formosa, aqui mais para cima, no Goiás, e era uma escola com muitos pais, e eu falei disso, e aí contei do meu drama pessoal, porque o papai resolveu me dar o nome de Florentino. Eles não tinham o que fazer, cara, é terrível isso. E aí, por ironia do destino, quando eu estava tocando, eu toquei muito tempo na noite, eu toquei quase 3 anos abrindo o show do Tiririca. E eu tinha que aguentar o Florentino. Era terrível aquilo, gente, era terrível. Mas, enfim. Bom, papai me deu esse nome em homenagem ao nome do meu avô materno, que era um cara maravilhoso, que era o seu Florentino. Né? E aí, papai gostava mais do meu avô materno do que do pai dele. Então, era uma forma assim, eu sou mais velho, então o primogênito vai lá para esse lugar homenagear o cara mais legal que tem. O meu irmão foi o João. Eu digo, papai, tu não queria dar o nome de Florentino para o João? Não, era mais legal, né? Assim, diferente e tal. Pá. Ficou para mim. Mas quando eu tive a curiosidade de saber por que o meu avô chamava Florentino, eu não pude perguntar porque o meu avô já tinha morrido. E eu contando isso lá em Formosa, né? Então, assim, porque Florentino, se você for olhar no livro dos nomes, é aquele que vem de Florença. E o meu avô materno é Cafuso. Ele era uma mistura de indígena com negro. E não veio de Florença. Isso eu tinha certeza, né? E aí eu contei isso, todo mundo riu. Conte aí a história do seu filho. E fica aí para vocês, conte por que seu filho tem esse nome, ou conte por que seu nome é esse. É sempre uma coisa que a gente deve conversar também aqui até o final da nossa história, que é sobre essa coisa da ancestralidade, de ouvir o que os avós, os mais velhos têm a dizer, para que a gente possa contar. É o famoso... A sankofa, né, que era símbolo também aqui. Né? Eu tenho uma sankofa em casa, esqueci de dizer isso. Pedi para fazer, tem um ferreiro maravilhoso em Olinda chamado Diogum. É Diogo e ele tem um nome artístico Diogum. E ele faz uns desenhos maravilhosos com ferro. E são os ferreiros, os adinkras vão vir desse lugar onde tem muito ferreiro. Enfim, pá! Vamos fugir depois a gente volta para a sankofa. Hein? E aí... Eu estou lá autografando, depois, na hora que como vai acontecer aqui no final, eu vou autografar os livros. E vem um cara assim, furando a fila, assim, né? E eu digo, lá vem o cara dizer que a avó está morrendo, que o pai caiu na cisterna e que ele precisa ir embora, passar na frente de todo mundo. Né? Aí o cara veio e tal, papai, ele disse, não, eu não quero um autógrafo, não. Aí eu digo, agora ele quer um beijo, né? Tem alguma coisa assim, tá diferente daquele... Aí ele disse, não, eu vim aqui para lhe falar porque eu acho que eu tenho uma pista de onde é que vem o seu nome. Aí eu disse, pô, desarrumei outro contador de história aqui agora, né? Aí eu disse, tá, diga aí e tal. E eu continuei aqui autografando e o cara aqui falando. Disse, não, é porque eu sou historiador e eu fui estudar sobre os quilombos e o meu mestrado ou meu doutorado foi lá na Paraíba, um quilombo na Paraíba. Aí eu parei de autografar porque eu não tinha dito que meu avô era da Paraíba.
Eu disse, não falei nada de Paraíba, esse cara vem aqui, ele baixou um santo nele aqui, o negócio tá meio, né? Então, vamos lá ver qual é. Sente aqui, me conte aí. Ele disse que na Paraíba existia um quilombo, que o rei do quilombo, a pessoa mais importante lá no quilombo, era o Florencio. E o Florencio, para despistar as pessoas que queriam saber dos seus descendentes e tal, eram batizados os filhos e os netos do Florencio de florentinos, segundo esse cara lá em Formosa. E aí, da região que ele fala que é, e pelo tempo cronológico, é possível que o meu avô seja um neto do Florencio e tal. E eu achei assim, pode estar tudo errado, mas a história é boa. Passei 5 minutos contando aqui para vocês e tal, pá, né? Então, assim, uma história pode ser uma história do nome, e isso vale para você sentar e conversar, e vai ser perpetuado, tá, gente? Porque as crianças guardam isso e vão levando junto para frente. Eu acho que a educação é a única forma que eu acredito, e muito, na transformação, né? Na educação, com a transformação. E esse formato, né, que você traz é muito importante. Eu acho que a gente precisa aplicá-lo aqui em Paracatu de uma forma muito dinâmica e muito bonita, como a gente está aprendendo aqui, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa mediação da leitura, para que a gente possa transformar vários momentos na escola nesse momento de leitura, nessa importância, dessa facilidade, e não só na escola, né? No nosso cotidiano, para os nossos filhos. Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Como é que a gente pode contar uma história em qualquer espaço, seja na escola ou seja em casa, né? Esse espaço, essa coisa que a gente chama de mediação de leitura. Eu gosto muito de... o que é que eu faço? Eu escrevo histórias para criança, ponto. Mas o meu primeiro leitor é o adulto. É meio confuso isso. Porque quem vai me ler primeiro é o pai, ou o professor, ou o mediador, ou o avaliador do programa de compra de livro. Vai ter sempre alguém desse lugar especial que vai ser a pessoa que vai ler primeiro que a criança. Ou que vai autorizar a criança. Aqui, quando a criança foi lá em cima que escolheu o livro, que bom, tomara que vocês tenham escolhido o livro que eles escolheram. Mas nem todo mundo pode escolher. Entende? Tem muitos lugares que nem livraria tem, ou que não tem a oportunidade de ter um espaço como esse nosso, onde tem um autor e o livro junto para uma conversa. Então, é um privilégio tudo isso. Mas o que a gente vai fazer além de ter o livro? Não é? Então, eu gosto muito de pensar que uma boa mediação, ela passa por algumas etapas. A primeira é você fazer com que essa criança leitora, ou a sua sala de aula, ou o seu filho, ele se sinta... que vai acontecer, saiba que a partir daquele momento vai ter uma história. Ele vai entender isso. Então, na hora que você sentou na cama, no sofá, e que desligou a televisão, deixou o celular no cantinho, puxou o livro, você pode conversar com ele sobre, vamos estabelecer aqui uma música, que a gente vai cantar junto sempre, que for ter uma história, ou você vai conversar, aqui é o nosso momento onde a gente vai conversar sobre o dia, e depois vai ter uma história, ou sobre o que vai ser o dia seguinte, mas ter uma coisa que você vai identificar sempre que for contar, estar junto para viver uma história, uma abertura. Se é na escola, eu acho que é esse momento. Eu gosto de dizer também que tem 3 As importantes para qualquer trabalho de mediação de leitura em casa ou na escola. O primeiro A é o afeto. É preciso estabelecer uma relação afetiva com o leitor. Por isso que o contador de história, quando eu venho aqui para participar do Fliparacatu, e que as escolas não leram ainda o livro, na verdade elas estão vindo para participar de um momento festivo, que é o Fliparacatu. Né? Eu venho aqui, as crianças vão me encontrar, mas elas não sabem quem é o Tino ainda. E tal. Então eu preciso de estratégias para enfrentar aquelas 400 crianças que vocês colocam ali naquele lugar, aí, 300, 400 crianças, de manhã e de tarde, de uma forma que elas saiam dali dizendo assim, pô, esse cara aí foi bacana, eu quero ver o livro dele. Ponto. Uma forma melhor seria, ainda, né, que o livro chegasse às escolas, 1, 2, 3 livros de cada autor da literatura infantil, e o professor lesse nas escolas, a gente vai encontrar o Tino, porque a programação sai um mês antes, sei lá, alguma coisa assim, aí é a culpa do Léo, e aí se resolve. Leu, chegou junto, e você já vai naquela vontade de, é o Tino que está vindo ali. Eu li o livro do Cadê o Juízo do Menino?
Ah, que massa. E aí eu vou poder oferecer outras coisas além daquilo, né? Bom, mas eu tô falando de mim agora, eu vou falar de casa e da escola. O primeiro A é o afeto. Eu, quando venho para o Fiparacatu, uma vez por ano, ou um ano sim, outro não, enfim, a gente não sabe como é que vai ser isso, eu não consigo estabelecer uma relação afetiva porque o nosso encontro é fugaz. É 50 minutos num palco, yeah! É um negócio, pá, né? Então não tem o que fazer. Mas no dia a dia, em casa, você como pai, como mãe, como avó, como tio, como tia, ou professor na sala de aula, consegue fazer isso. Você consegue entender, ah, o meu filho hoje está meio assim, eu vou pegar um livro que vai dialogar com ele dessa forma. Ah, ou a escola vai ter, a professor tem um grupo de alunos ali, né? Que tá. Então, essa relação do cotidiano, do afetivo, passa por esse cotidiano, por essa repetição, por você identificar naquele aluno, ele gosta mais de história de conto de fadas. Ah, mas aquele ali, ele gosta de coisas... Ah, é mais uma ficção científica, vamos para o espaço. Aquele outro... E você vai, aos poucos, mexendo um pouco com isso, para pegar a turma toda devagarzinho. E isso faz um semicírculo, que é para todo mundo ver o livro. Peguei a Coca-Cola aqui. Não, vou abrir o antes de ir para a história. Faz um semicírculo. Por quê? Porque é importante que todo mundo veja o livro. Tá? Então, se está do jeito que está aqui, se eu ficar aqui, algumas pessoas não vão ver. Aquele meu amorzinho criança lá atrás está todo esticando as costelas para ver o livro, eu vou me levantar aqui. Não é? Então, você pegou o livro, é um semicírculo na escola, ou você está junto com seu filho ali na cama, né? Foi ler. Bacana. Você já cantou uma música, ou falou sobre o dia, ou... Não sei, uma estratégia sua. No Roedores a gente cantava. Eu passava 20 minutos cantando e terminava com alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo. Né? Aí as crianças, foi meu amor. Porque se eu fizer o Will aqui, vai ficar uma bagunça, ninguém vai estar concentrado para a leitura. Então tinha que ser uma coisa mais calma, mais gostosa. E aí, depois disso, desse primeiro momento, que é uma abertura para dizer agora, e aqui a criança saiba, na escola ou em casa, agora é a hora da leitura. Massa, vou me concentrar aqui. E aí você pegou o livro e você vai ler. E aí é preciso que você leia o livro antes. Porque nós estamos no Brasil, e o Brasil é um país muito diferente. Todos nós somos diferentes. Aqui, nesse lugar, nesse espaço, coisas que eu acho que são corretas, certamente outras pessoas não acham que sejam. E às vezes não são opostos. Às vezes são só porque eu gosto mais assim do que... eu não gosto de empadinha. Né? O outro, não, meu negócio é pão de queijo. Eu digo, eu gosto de empadinha e pão de queijo. Né? Então vai por esse caminho assim. Então é preciso que você leia para a criança uma coisa que você esteja habituado. E quando você fala que tem uma formação para que os professores tenham a percepção da importância que ler histórias que ressaltam a cultura africana, que ressaltam a cultura indígena, para além do que se conta nos livros mais tradicionais, que é onde eu habito, né? Isso é da maior importância. Né? Ter essa pluralidade, essa diversidade de leituras, né, que a gente possa oferecer. Porque um dia essas crianças vão sair pela porta da frente de casa e vão encontrar o mundo, gente. Não adianta. Não adianta. E se você lê junto, conversa, dialoga antes, isso ajuda muito para que tenha uma musculatura, para que o que ele encontrar lá na frente, ela possa dizer, opa. Né? Quando a gente lê algum livro desses mais difíceis, vamos dizer assim, é que nem quando a gente vai para o parque de diversões. Vamos para a montanha-russa. Aí você foi lá... botou tudo para fora. Quando parou, me diz assim, quero ir de novo. Né? Ele está experimentando o medo num ambiente seguro. Certo? Eu nunca fui lá no Beach Park, lá em Fortaleza, então tal do insano. Eu não vou, bicho, porque com essa gravidade aqui, aquilo ali não funciona. Aquilo ali é insano tentar. Mas o meu filho vai, né? E tem essa coisa toda da brincadeira. E ele gosta. Então, esse experimentar várias vezes o medo é uma forma que você está dando para a criança sem que você saiba, e sem que ele saiba, para no dia que tiver um medo real, ele sabe que o coração vai bater mais forte. Mas ele sabe que depois volta. Como é que ele fez ali? É uma experiência. A leitura também é isso. A leitura é isso, fortificar o que vai
está na sua vida, porque nós somos feitos de histórias. Por mais absurdas que elas sejam, nós estamos aqui dentro. Nesse negocinho chamado Antes de ir para a História, que começa dizendo assim... Antes de ir para a história, o bicho-papão passa o dia... E aí? Antes de ir para a história, o bicho-papão passa o dia... Não, debaixo da cama na hora que ele vai para a história. Dentro do armário, debaixo da cama é o lugar. Mas antes de ir para a história, o bicho-papão passa o dia... limpando o salão. A catotinha bem verdinha que é a boa. Entendeu? Tá aqui no cantinho assim. Né? O rei tem um vício secreto, mas não dá bandeira. Ele só dorme depois de... leite na mamadeira. Tem que rimar. Tá vendo? Ela já experimentou. Então já está ali por dentro, né? Então, a bruxa tem um sono profundo, seu ronco tem fama e ela só acorda depois quando faz... tá vendo? Encontrei uma leitora minha ali, tá vendo só? Não é? Então, se você não se dá bem com esse tipo de brincadeira, você não vai ler isso para sua turma. E tudo bem você não gostar disso. O que eu posso dizer a vocês que esse é dos meus livros que faz mais sucesso. Né? O que eu faço mais sucesso eu vou ler por último, mas esse aqui é o que está ali, as crianças adoram. Os pais também adoram, porque todo mundo põe o dedo no nariz. Né? Ou todo mundo põe, às vezes põe 2, né? E tal, pá, né? Porque o negócio está, ainda mais nessa seca que está aí, gente, não tem condição, né? E tal. Então, você leu, fez uma coisa antes, leu junto, e aí tem a hora da conversa. E aí, o que é que você gostou do livro? O que é que você achou? E aí a criança vai dizer, não gostei. Ou vai dizer, eu achei que o azul demorou para acontecer. E nem tinha azul no livro. O que você vai fazer? Cara, o leitor, lembra? A literatura é aquilo que acontece entre o que está escrito e o que está escrito no leitor. Não tem certo ou errado. O que você pode fazer depois que a criança, seu filho, a sua turma, conversou sobre e disse que às vezes coincide com o que você pensa, às vezes não, você pode dizer assim, olha só, eu também vi isso aqui. Vocês acham que tem? E aí cria uma conversa, mas sem dizer o que é certo e o que é errado, ou o que o autor quis dizer. Um bom autor de literatura infantil, ele não está ali para dizer nada. A gente é tentado, mas a gente tem que resistir, é preciso. Por mais que o livro caminhe, ele vai dar uma pista, mas ele não pode dizer uma verdade. Ele tem que deixar um espaço para que essa verdade seja construída pelo leitor. É difícil. Tá? E ainda mais com criança, porque a tendência que a gente tem de dizer que qualquer coisa que enfiar para a criança serve. Essa é das maiores mentiras que você pode acreditar. Porque as crianças entendem muito. Leiam, tem um livro chamado A Casa das Estrelas. E se tiver um dinheirinho sobrando aí, vai lá na internet e pede esse. A Casa das Estrelas é um professor chamado Javier Naranjo. É um laranjo é o macho da laranja com N. Naranjo, porque ele é da Colômbia, né, que se diz. O meu espanhol é terrível. E tal. E aí, ele é um professor que passou anos colhendo frases das crianças de palavras difíceis. Então ele dizia assim, defina aí o que é solidão. E aí as crianças diziam, ele anotava o nome da criança e a resposta. Então, solidão tem umas 10 respostas nesse livro, e uma delas diz assim, uma criança de 8 anos, eu não vou saber o nome agora de cor, diz assim, solidão é o que dá na mamãe. Certo? Outro vai dizer, defina o que é mulher. Aí, esse eu me lembro que é a Sofia. Sofia tem 10 anos. A resposta da Sofia, mulher. Ser humano capaz de prejudicar os demais. Eu só repito porque foi Sofia que disse, não foi um rapaz que disse, foi a Sofia com 10 anos, né? Tem um que pergunta o que é sexo. E aí tem um menino de 8 anos que diz,
o sexo é incrível. Então, tem uma gama. O livro ele é cheio de sorrisos e também é cheio de rasteiras. A gente vai percebendo que as crianças, cabem nas crianças esse mundo duro e esse mundo leve. Então, esse livro, para mim, é meu livro de cabeceira. Quando eu estou querendo saber se posso falar sobre isso com as crianças, eu vou lê-lo. Então, primeira coisa, uma música, um jogo de corpo, uma conversa sobre o cotidiano, e a criança sabe que quando tem isso, vai ter a história. Se for na escola, um semicírculo. Se for em casa, pode ser na cama, na rede, no espaço. Naquele espaço, sempre naquele espaço vai acontecer, porque o outro A, o primeiro A é o afeto, o segundo A é o ambiente. Tá certo? Contou a história, conversou sobre... vocês podem depois dizer, mas a gente pode falar mais sobre o quê? A partir dessa história. Lembra o quê? Né? Ou não. E, por fim, você tem que sair daquele lugar. Você não pode simplesmente dizer, acabou, vamos embora. Então, você pode usar uma estratégia de um outro jogo, ou dizer que livro que vai ser amanhã, uma canção de boa noite, uma forma que também diga assim, encerrou esse processo. Essa é uma técnica simples, que pode ser aplicada na escola, pode ser aplicada em casa e que funciona bem. Acho que foi uma forma rápida de responder a vocês. O terceiro A é também, os três são de muita importância, mas o A de acervo. É preciso que a gente tenha um acervo em casa ou na escola. Diversidade no acervo. Para falar sobre várias culturas. E quando digo culturas, tem a ver com histórias de vários lugares, histórias que tenham a ver com religiões diferentes, histórias que tenham a ver com lugares diferentes e tal. Na nossa sala, lá no Roedores de Livros, a gente tem um mapa mundi. Então o cara diz assim, essa história aqui é uma história que aconteceu em Madagascar. Onde é Madagascar? Vamos procurar aqui. A gente bota o mapa, antes de começar a história, vamos procurar onde é Madagascar. É um simples mapa pequenininho, mas que, sem querer, a gente está falando de geografia. Entende? E você juntando. Uma forma de você mostrar os livros sobre contos africanos do Rogério Andrade Barbosa, todos eles dizem essa história veio desse país, essa desse outro. É uma forma de mostrar para a criança que a África são várias Áfricas. Não é um continente só. Né? É a mesma coisa que no Brasil. Você vai ter um conto que tem muito a ver com Minas e outro que tem a ver com Ceará. E que são lugares absolutamente diferentes, embora as pessoas se comportem de uma forma muito generosa umas com as outras. A gente se irmana nesse bem receber, nesse desejo de ser feliz junto. Né? Tá bom? Acho que é isso. Então, 3 As. O afeto tem que estabelecer uma relação afetiva. O outro A, o ambiente, que se saiba que naquele lugar é o lugar das histórias. E o outro A, o A de acervo. Procurem um bom acervo, mas principalmente escutem os seus filhos, os seus alunos, o que eles gostariam de ler. É muito importante que a gente possa partir da leitura do que as crianças gostariam de ler. E aí você vai inserindo aos poucos uma coisa que você gosta. É uma troca. E não é só você quem diz o que é bom. Entende? Não pode ser só brócolis. Tem que ter uma empadinha. Tá bom? Por favor. Não? Tem mais? Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos nós aqui. Então, agradecer a presença do Tiago de Deus, secretário de Educação aqui do município, né? E aí complicou agora, né? Veio o secretário de Educação. Partindo dessa sua última fala, por que você escolheu a literatura? Como que aconteceu tudo isso na sua história? Olha aí que coisa, né? Aí eu costumo dizer, a minha biografia, o cara diz assim, o Tino Freitas é jornalista, músico, escritor, contador de história, mediador de leitura e tal, não sei o quê. Por que você escolheu a literatura? Aí quando eu estava com as crianças, eu disse assim, rapaz, nada deu certo. Aí eu fui... Mas é uma grande brincadeira. Eu dei muita sorte. Eu já falei do meu pai. Meu pai é a expressão do amor para mim. E eu estou meio que de luto desde a pandemia. Meu pai morreu no 2º mês da pandemia, de Covid. E o meu pai, quando eu tinha 6 anos de idade, ele me levou. A gente morava no interior da Bahia, numa cidade chamada Sobradinho, e lá a escola não tinha uma sala de leitura, não tinha uma biblioteca,
Não tinha livraria na cidade, tinha uma banca de revista em frente à escola. E eu não sei se vocês todos vão se lembrar disso, ou se as crianças não sabem, a banca de revista, na minha geração, era a internet. O mundo estava na banca de revista. E o papai teve uma sacada maravilhosa. E ele, um cara que nunca teve muita grana, mas ele me apresentou a seu Zé Campos, que era o dono da banca. Ele disse, Zé Campos, esse aqui é o Tino, meu filho. Tino, isso aqui é o Zé Campos, dono da banca. E disse, a partir de hoje, deixa o Tino levar o que ele quiser da banca de revista, que quando sair o pagamento a gente se acerta. E aí, gente, dos 6 aos 12 anos, eu tive uma banca de revista fiado para mim. Aos 12, o papai cancelou que eu estava levando as revistas que não podia. Não teve diálogo. Senti falta do diálogo. Do papai podia ter dividido as revistinhas juntas, alguma coisa, mas não teve jeito. Mas, lá, é claro, a gente tinha toda aquela coisa da Turma da Mônica, enfim, toda essa geração que foi formada passando pelos gibis do Maurício de Souza, os gibis de herói, mas lá na banca de revista eu encontrei uma coleção chamada Taba. E a Taba era escrita, eu sei hoje, mas naquele tempo eu não estava preocupado com isso, mas era escrita por autores brasileiros, Silvio Toff, Ana Maria Machado, Jorge Ruvino dos Santos, ilustrado por ilustradores brasileiros, e vinha dentro um disco, onde um lado do disco, um disco pequeno, onde de um lado vinha a história dramatizada, né? E do outro lado vinha uma música lá do B, da Nara Leão, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, cada exemplar um desses. E é muito engraçado porque eu vou trabalhar depois com música e com literatura. Então a minha formação ela se deu ali naquela banca de revista, sem que eu quisesse. E aí quando eu vou para o Roedores e me transformo e publico o primeiro livro, o que acontece depois desse primeiro livro, para mim foi transformador, porque eu já tinha a minha profissão. Eu sempre fui músico. Eu toquei e paguei minhas contas. Cara, eu pagava as contas com música. Impressionante isso, mas eu pagava. Eu sou jornalista de formação, mas nunca exercia. Minha carteira de trabalho tem um carimbo só que é do DRT, para dizer que eu podia trabalhar como jornalista. Mas sempre vivi perigosamente. Dos 16, trabalho desde os 16 anos. Gosto disso, gosto de não ter um chefe, gosto de viajar. Não gosto do dia que eu tive ontem, que foi difícil, mas de vez em quando acontece, né? O papai tem aquela frasinha clássica lá do anel do Salomão, né? Isso também passará. Então, ontem eu ficava tentando ver o anel do Salomão e não achava. Vai passar não, mas isso também passará. Mas gosto muito do que faço. E acho que isso aconteceu porque eu fui um leitor lá atrás. O que vocês estão fazendo aqui na cidade, com o Sempre um Papo, com o Free Paracatu, é transformador. Acreditem nisso. Porque eu vou dizer uma coisa que eu acredito piamente, assim, fortemente. Quando a gente oferece para as crianças a oportunidade, eu estou dizendo crianças porque é o meu lugar, mas vamos falar de todo mundo, tá? A oportunidade da leitura, da fantasia, de viver a fantasia. A fantasia é como se fosse um músculo. Então você vai ler e vai fantasiar. Mas na expressão, fantasiar é criar o que não existe. Tá? Então, quando você está lendo com a criança, dando ferramentas para que ela se torne uma criança leitora, fazendo um concurso de redação, trazendo um acervo, uma possibilidade que a cidade possa ter uma livraria, nem que seja por 5 dias, 4 dias na cidade, você está ofertando a essa comunidade o poder de fantasiar. Fantasiar é criar o que não existe. Vamos lá. Eu estou falando aqui no microfone. Tudo que está aqui ao nosso redor e que não é da natureza teve que ter sido fantasiado por alguém. Alguém pensou como é que eu vou fazer um negócio para a pessoa falar num cantinho baixinho e o cara lá do outro lado escutar e sem precisar usar um fio. Alguém teve que fantasiar. Certamente essa pessoa foi uma leitora. Entende? Então, se a gente lê para o nosso filho, para nossa filha, para os nossos alunos, e isso é uma coisa sistemática, a possibilidade que a gente oferece para que eles possam criar algo que não existe, para uma solução de uma questão na sua vida pessoal, na vida da sua comunidade, na vida do planeta, ela é gigante. E eu acredito piamente nisso. Mas eu não acredito só nessa transformação para o mundo. Eu acho que, antes de tudo, vem a sua transformação. A leitura faz com que a gente se torne cidadão, a gente se reconheça, a gente saiba quem somos e para onde vamos.
Eu acho que esse é o caminho que é o mais difícil. Ah, você faz literatura para criança, eu só mostrei historinha engraçada para vocês. Olha, ler também faz parte de você passar por algumas leituras mais difíceis. É um exercício. Então, mas é preciso que a criança também se aproxime desse livro. A escola vai pegar o livro e vai tentar aplicar de alguma forma em algumas das questões de ciências, de matemática, de história e tal. Mas se você pegar um livro como Cadê o Juiz? O Gabi de Bigode. Vou ler o Gabi de Bigode daqui a pouco. Gabi de Bigode. A gente já passou da hora 8 vezes já, mas se preocupem não, que a gente vai passar mais 2 ou 3, tá? Tá tudo certo. O Gabi de Bigode e o Cadê o Juízo do Menino são livros de humor. Ele não tem uma função pedagógica, mas tem. Qual é a função pedagógica desse livro? É que a criança pega o livro e diz assim, olha, esse objeto chamado livro, ele pode mexer com as minhas emoções. Ponto. E isso é da maior importância. Entende? Já fugi da resposta. Mas eu me torno escritor por causa desse momento da minha infância. E aí, como disse a nossa colega pequenininha que está lá atrás, que quer ser escritora, quer escrever a sua história, eu esqueci o seu nome, meu amor. Maria Fernanda. Maria Fernanda. Então, gravem aí, Maria Fernanda. Hein? Vamos lá, Maria Fernanda. Estou esperando, hein? Daqui a um tempinho, quem sabe. Estou na torcida. Mas, ano que vem tem concurso de redação. Vamos brincar junto aí nisso aí, tá bom? Isso é uma transformação. Ela não acontece amanhã, mas ela acontece aos poucos, tá certo? E isso eu acredito piamente. Vi isso acontecer na Ceilândia, em 14 anos trabalhando lá no Roedores de Livros. Vi crianças saltarem de um jeito tão incrível, como eu também me vi ser transformado. Até, inclusive, acho que eu me transformei mais até. Eu ganhei muito mais até do que aquelas crianças nesses 14 anos que estive lá, trabalhando como mediador de leitura. Alguém quer fazer uma pergunta? Quero termina, né? Tem uma coisa assim do músico, o cara tá tocando, né? Você aceita pedidos? Aceito. Você pode parar? Né? Tem uma coisa assim que às vezes acontece. Tino se levanta da poltrona segurando em mãos o livro Gabi de Bigode. A capa mostra uma menina branca com cabelos ruivos amarrados de lado. Ela tem um grande bigode que faz voltas. A literatura infantil chama FINILIGE, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. É quem manda, quem comanda, quem espalha a literatura feita no Brasil para o mundo e governa o que acontece aqui no Brasil, um tanto disso. É uma instituição importante. E ela escolheu 50 livros Todo ano são feitos, em média, 1.400, 1.500 títulos novos de literatura infantil no Brasil, de uma forma geral. E ela escolheu 50 livros, 52 livros, para dar um selo chamado altamente recomendável para crianças. E aí eu tive 2 livros selecionados. Um deles, o Gabi de Bigode, para mim, foi uma surpresa, embora eu ache que os meus livros são recomendáveis para criança, mas ter o selo da FINILIGE me deu uma alegria muito grande. Então, eu fui fazer a barba, às vezes pergunto, como é que é a inspiração do livro? Sou uma pessoa que precisa fazer a barba. Quando não faz a barba, fica assim. A minha mulher reclama, é horrível. Meu filho, vai fazer a barba. Mas uma hora vai parar o tempo e eu vou conseguir. Não, cara. Aí fui no barbeiro, meu amigo, Flávio, e Flávio atrasou. A única vez que o Flávio atrasou na vida dele. Tino, estou enrolado aqui para 20 minutos. Aí me sentei, pedi um café e tinha um livro assim dos tipos de bigode. Gente, se não queiram saber, existem 800 milhões de tipos de bigode diferentes. E aí comecei a ver aquilo, aí veio o nome Gabi de Bigode. Achei gostoso, Gabi de Bigode. Gabi de Bigode. Gabi de Bigode. Aí fiquei com aquilo instalando, aí pedi um pedaço de papel para a moça do balcão. E eu escrevi essa história ali, esperando o Flávio me atender para fazer a barba. E aí o Bruno Nunes fez as ilustrações e é publicado pela VR. Olha que lindo isso, gente. É sensacional. Aqui vocês vão aprender alguns tipos de bigode aqui. Mas vamos lá. Vou fazer uma mediação. Faz de conta que eu cantei. Vamos lá. Ele diz assim: assim que amanheceu, a casa estremeceu. Tino pula do palco para próximo da plateia, segurando em mãos o livro aberto. Amanheceu, a casa estremeceu. Olha ali, olha ali. Você vê que não tem o bigode aqui, né? Então, estou convidando o leitor a virar a página. Quando vocês vão fazer a leitura com seus filhos, entendam, percebam que tem esse momento mágico
que é o do descobrir o que tem na página seguinte. Tem uma autora, que é a Ângela Lago, que ela vai dizer que cada vez que a gente vira a página, deve ser como dobrar uma esquina. A gente descobrir, que lugar massa, e você vai mais em frente até a próxima esquina para dobrar de novo. Esse é o exercício, tá bom? Então, olha ali, olha ali. Olha o bigode da Gabi, gente. E daí, será que não pode? Hoje eu sou a Gabi de bigode. Me ajuda aí, ó. E daí, será que não pode? Hoje eu sou... e esse modelo fui eu que fiz, realçando o meu nariz. E esse modelo fui eu que fiz, realçando o meu... olha só. Né? O seu pai... soltou, mas vamos lá. O seu pai bem que achou graça. Sua avó disse, que desgraça. Sua irmã falou, bem feito. Sua mãe gritou, vocês me ajudam assim, ó, basta de preconceito, tá? Vamos lá. Seu pai bem que achou graça, sua avó disse, que desgraça. Sua irmã falou, bem feito. E sua mãe gritou, basta de preconceito. Tão lindo assim, uma sala com 400 crianças, basta de preconceito. Olha aí, sem querer a gente está brincando, não é? Mas vamos lá. Você vai para a escola assim? Talvez fique bem de mocassim. Não, vovô, não vou de sapato. Meu bigode combina com pés de pato. Na plateia, espectadores acompanham a leitura de Tino. De bi? E agora está usando pé de... Vamos me ajudar aí com isso, hein? Decora aí, vamos lá. Menina, se olhe no espelho. Esse bigode com esse cabelo? Calma, titia, tem um macete. É só vestir um capa... E ela pegou aquele escorredor de macarrão e tchonca disse na cabeça. Ó. Né? Então, calma, titia, tem um macete, é só vestir um capa. Então, a Gabi foi para a escola de bi, de pé de... A plateia participa da leitura com Tino. Acontece aqui. Seu bigode é sensacional. Uma criança na plateia folheia um livro. Pode falar, não me deprime. Que tal usar a blusa do meu time? Então ela foi para a escola usando bi, de pé de capa e com a blusa do... já está uma confusão aqui. Aí vem a van. Gente, tem um bigode na van, tá, gente? Até a van tá de bigode aqui. A van já está na porta. Esse bigode, meu Deus, tô morta. Morre não, Janete, morre não. Peguei sua meia arrastão. Então a Gabi já está toda para frente, que ela está indo para a escola de bi, de pé de capa, de blusa do e de meia arrasto. Meia arrastão, vamos lá. A motorista da van tá de bigode, gente. Que é isso? Gabi, tem algo estranho em você. Não consigo saber o quê. Dona Marta, olhe bem para mim. Deve ser o meu short de brim. Então a Gabi foi para a aula de bi, de pé de capa, blusa do, de meia arrasto e de calça de... Ai, Senhor, vamos lá. Aí agora, ó, todo mundo indo para a escola, as crianças tudo de bigode, a motorista tá de bigode, a van tá de bigode. E aí eles estão cantando assim, ó. A motorista intrigada cofiava enquanto a turma cantava. Me ajuda assim, ó. Um bigode não faz mal a ninguém. Um bigode não faz mal a ninguém. Só não sabe quem não tem. Só não sabe quem não tem. Tá vendo? Já virou uma outra leitura. Percebe? A gente está aqui, ó, indo e voltando. Tá virando quase decoreba. E aí, ó, a Gabi foi para a escola de bi. Foi para a escola de bigode, de pé de... Usando capa. Com a blusa de meia arrasto. E de calça de... E aí todo mundo na van cantando. Um bigode não faz mal a ninguém. Um bigode não faz mal a ninguém. Só não sabe quem não tem. Só não sabe quem não tem. E aí termina dizendo. Quando Gabi chegou à escola, sua turma nem deu bola. Sucesso mesmo fez o Leandro, usando saia e escafandro. E se você olhar no desenho, que não está no texto, está escrito aqui, ó, que na escola está tendo o dia do bigode.
Me diga aí se aqui já teve o dia do cabelo maluco. Olha aí, tá vendo? Eu fui, a última vez que eu fui ficou assim, ó. No cabelo, o dia do cabelo maluco deu um problema no meu cabelo maluco. Vai ter, pronto. Pode ser que na sua escola tenha um dia do bigode. Lá na Gabi teve o dia do bigode, entendeu? E aí foi toda essa brincadeira. Então parece que a gente está falando de outra coisa, mas a gente está falando de uma outra coisa, não é? Então, existem formas e formas distintas da gente levar uma história. Ah, pode ser que alguém não se sinta à vontade de ler o Gabi de Bigode. E isso faz parte, tudo bem, é só não ler, né? Mas pode ser que muita gente se divirta com ele. E é o que tem acontecido, independente da minha presença ou não. É claro que eu sei tirar muito do livro. E vocês veem que não é o texto que diz que é o dia do bigode, é a ilustração que diz. Então prestem sempre muita atenção quando a gente for terminar a minha última história. É uma história para a gente prestar atenção e ver o que a ilustração pode dizer para vocês. Então, Tino retorna ao palco. ilustrada pelo Bruno Nunes, publicada pela VR. Quem gostou, por favor, uma salva de palmas para o livro. Obrigado. Perguntas? Ninguém quer mais perguntar. Foram 2 livros, né? Esse ano, o Gabi de Bigode, e o outro chama Mamãe Coragem. Eu não sei se eu trouxe uma... Tino procura o livro em sua bolsa. eu trouxe Mamãe Coragem. Mamãe Coragem é um desafio. Não sei, eu vou precisar... Vocês conseguem ver daí? Assim, vou precisar mostrar daqui, porque é um livro para a gente ver de perto. Peço desculpas. Crianças, às vezes a gente acha que a mamãe e o papai são os super-homens, assim, são eles que resolvem tudo para a gente. Mas, às vezes, a mamãe e o papai precisam que a gente seja o super-homem ou a super-mulher maravilha deles. Então, esse é um caso, que é o caso do Mamãe Coragem, porque a gente precisa também de que haja essas interações. Esse livro é escrito por mim, ilustrado pela Natália Gregorini e publicado pela editora FTD. Adoro esse livro. Obrigado por perguntar. Ele diz assim: acorda, mamãe. Acordei, filha. Que preguiça. Vem deitar comigo. É preciso que vocês vejam um pouco a ilustração, tá? Tino segura o livro aberto para o público. Aí ele diz: não, mamãe, você esqueceu? É hoje, por favor, vamos. É hoje? A gente não pode deixar para amanhã? Nada disso, mamãe. Você prometeu. O dia é hoje. Só mais 5 minutinhos. Vamos, não podemos atrasar. Por favor, vamos. Só mais 3 espreguiçadinhas e eu já vou. Enquanto isso, você se arruma. Mas eu já estou pronta, falta só você. Tome um banho, escove os dentes e vista uma roupa bem bonita. Está quase na hora. Hoje é um dia muito especial. Minha passarinha, acho que não vou conseguir. Nós vamos conseguir. Sim, vamos. Aqui todo mundo indo. Chegamos, filho. Oba! Bem na hora. Filha, tá me dando uma vontade de chorar. Não chora não, mamãe. Tá tudo bem. Meu amor, estou com um pouquinho de medo. Mamãe, esse medinho vai passar agora mesmo com o meu super abraço. Vem. Também quero um beijo junto com o abraço, mamãe. Bem instalado. E cadê o sorriso, mamãe? Quero aquele seu melhor sorriso. Mamãe, chegou a hora. Pode soltar do abraço. Eu não consigo, filhota, eu não consigo. Mamãe, coragem. Mamãe, você vai ficar bem?
Vou, minha filha. E você, vai? Eu vou, mamãe. Fica tranquila. Filha, você é tão corajosa. Espectadores na plateia acompanham atentamente a leitura de Tino. Primeiro dia de aula. A gente tem uma percepção muito de que as crianças sofrem porque vão ficar longe dos pais, etc. E às vezes a gente ignora que é a gente que está sofrendo um tanto com isso, né? E aqui o livro, a gente teve a oportunidade de, desde a capa, de brincar com a diversidade brasileira. Eu tenho uma criança com o abafador e com o cordão do girassol na capa. Mamãe, coragem. Para quem entende, já está por dentro, né? É uma referência a uma criança autista. Mas não é um livro sobre autismo, mas é um livro em que qualquer pessoa, qualquer criança pode estar inserida nele, inclusive uma criança autista. Aqui eu tenho uma mãe negra, numa casa linda, eu adoro. Eu comprei para mim, por causa dessa ilustração, essa luzinha que fica ao redor assim, da cama e tal. Pá. A Natália é um monstro. Aqui eu tenho duas mamães. E uma coisa que não se vê normalmente na literatura infantil, que são pessoas tatuadas. Os adultos não aparecem tatuados nas histórias para criança. Coitado de mim. Né? E aí a Natália registrou uma criança cadeirante, duas mamães e as duas são tatuadas. É preciso a gente desmistificar. O Brasil precisa aparecer na literatura. O Brasil negro, o Brasil indígena, o Brasil tatuado, o Brasil que tem algumas deficiências, né? O Brasil que tem esses... Enfim, esses Brasis todos precisam estar conosco. Aqui é um pai que é uma mãe. O meu pai foi uma mãe. A minha mãe morreu muito jovem e o papai teve que assumir esse lugar e tal. Né? Então, mais uma família diferente. E aqui uma avó que é mãe. Cara, vocês vão encontrar aí alguém que tem uma avó que é mãe. Porque a mãe está trabalhando, porque o pai está meio fora, que você vai... Não é? Então, tem essa relação também. Então, foi o que a gente tentou conseguir fazer. Foi juntar tudo. E a avó da Natália chamava ela de passarinha. Você acredita na coincidência gostosa? Então, minha passarinha, né? Eu acho que estou com medo e tal. Pá. E aí a Natália vai usar essa brincadeira da passarinha para a cena final, que ela vai mudar o plano para esse plano da mamãe passarinha, que está abraçada com dois filhotes, e aí solta do abraço para o primeiro voo dos filhotes, que normalmente se dá nessa hora da escola. Né? Vai dar tudo certo. Mãe, eu te amo. E aí está o passarinho aqui no canto e as crianças entrando, né, para a sala de aula. É um livro de muitos afetos. Esse livro me emociona muito. Eu tenho muita saudade da minha mãe. E que bom que tu falou, porque houve uma oportunidade também de apresentar esse livro para vocês. Mamãe Coragem, ilustrações da Natália Gregorini, é um texto meu. Tem acontecido coisas incríveis com esse livro. Tá bom? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Que hora é o lanche? Não, sabe não, essa daí? Tu quer fazer mais uma pergunta? Não, a gente caminha, né? Então, finalmente. Posso... Fique à vontade. Tu quer fazer alguma conotação, assim? Olha, procurem essa moça aqui, que eu estava com ela aqui 1 hora antes da gente estar conversando, e ela é danada. Ela tem umas ideias que levam a gente para um outro lugar. Eu já falei aqui que eu sou uma pessoa em reconstrução, eu sou um homem em extinção. Um homem branco, não é? Homem e branco é uma palavra que, quando junta, dá uma complicação, né? Porque se usa muito desse lugar para muita coisa estranha. É claro que você pode se transformar. E eu estou em transformação. Espero que a literatura tenha me ajudado muito, algumas companhias têm me ajudado muito, e eu acho que uma coisa que o mediador de leitura, seja o pai ou o professor, precisa fazer é ouvir o outro. Parece que a gente, como mediador, está ali sempre dando voz para alguma coisa.
Mas o mais importante disso é a gente ouvir. Ouvir as crianças, ouvir o seu filho. O que você quer ouvir hoje de história? E dialogar. Antigamente era muito fácil a relação, né? Porque a gente tinha aquela relação horizontal. O pai mandava, a mãe mandava e o menino obedecia. Ponto. Parece que é mais fácil isso, né? Mas olha, é tão importante o que a gente pode ensinar para as crianças nessa educação horizontal, aonde a gente quer dizer uma coisa e eles querem saber o porquê. Porque nós estamos num país ainda muito intolerante, aonde ideias divergentes não conseguem conviver às vezes. E nós precisamos cada vez mais de que a leitura possa ajudar. Eu acho que é um instrumento para ajudar nesse lugar. E eu gostei muito da nossa conversa. Eu já sabia que a gente ia ter uma brincadeira boa, mas lá atrás, num assunto que a gente nem tocou aqui e outras coisas, a que está acontecendo aqui, uma pequena revolução, acreditem nisso. E essa revolução parte também pela leitura. E eu acredito, é por onde eu faço. Então, se a Kim Ross está apoiando e está dando voz a isso, bacana, se a Secretaria de Educação está apoiando e está dando... É uma união de forças. Então, peguem essas pessoas que têm esse pensamento junto e movimentem, independente do momento do governo, independente do que for, transformem isso numa coisa permanente, porque vai ser transformador para a cidade, vai ser transformador para que outras pessoas venham para a cidade, para que aconteçam mais dias como que tivemos aqui cada vez que acontece um FLI. O FLI não é do Afonso, e ele vai concordar comigo, o FLI é nosso, de cada um de vocês, de cada uma das crianças. E do que vocês vierem a fazer a partir disso, que talvez nem tenham o nome do FLI e que a gente nem saiba que foi o FLI que fez isso. O Sempre um Papo Junto, que é bacana, a oportunidade que eu estou tendo de estar com vocês para conversar um pouco mais, ela é mais minha do que de vocês, acreditem. E tal. E dito isso, eu queria terminar dizendo... tem uma pergunta. Que Na verdade, temos uma história. Temos uma quer contar uma história. Por favor... A plateia assiste atentamente. É que... Não, mas me diz o teu nome, mulher! Como é seu nome, querida? Lília, Oi, Lília. Eu amei o seu óculos. obrigada. Uma criança na plateia fala ao microfone. Eu moro com minha avó, Você mora com sua avó? Como chama sua avó? Nádia. Cadê a Nádia? Ela tá aqui hoje? A criança vai em direção à avó. Que presente. Nádia, tu é a avó, Nádia? Sim. Que coisa, Nádia. Avó-mãe, né? Tu fez que nem eu, né? Começamos com 10 anos de idade, uma coisa assim. Tal, pá. Mas isso aí é elogio, né? Que coisa boa. Que prazer. Quer falar com ele? Que tu quer falar mais pra mim? Só isso? Do livro. É porque ela reconheceu a avó. Lá, a mãe e a avó. E aí, E aí como é ela que faz falou. comigo aqui agora, gente? Eu tô chorando, né? A menina enxuga a lágrima da avó. É lindo, né? A gente nem espera. Enfim, ufa. Quero agradecer, né? Mas quero contar uma história. Tino tira da bolsa o livro Quem Quer Brincar Comigo. A capa mostra diversos brinquedos usados inclusive para montar o título. Tem as crianças aqui que já passaram por aqui. Quem já conhece o Quem Quer Brincar Comigo, levanta a mão só para eu saber. Não entrega, hein? Combinado. Tino se levanta da poltrona. Vou contar como eu gosto de contar, porque eu acho que não é... Fica para o próximo FLI, vocês vêm e eu tenho uma performance. Mas eu acho que aqui eu queria ir para um outro lugar, tá certo? Eu vou ler a história, se vocês quiserem participar, me ajudem. Não vai ser com aquela festa, mas porque eu quero chamar a atenção depois para um negócio. O Ivan Zig ilustrou, eu escrevi, publicado por uma editora aqui de Minas, a editora Abacate, que tem feito muito carinho para mim. E diz assim... Tino desce do palco e se aproxima da plateia. Ele abre o livro e mostra para o público as ilustrações. A pequenina casa da menina toda tarde se agiganta e ninguém mais se espanta com
tanta visita esquisita. Foi assim que aquele dia se encheu de alegria. Na plateia, uma espectadora está com duas meninas, uma ao seu lado e outra sentada em seu colo. Quando ela abriu a porta, deu de cara com o Todd. Sabe quem é o Todd? O Todd é um pato pagode que vira e mexe e sacode. Ele entrou na casa, coçou o peito com o bico, bateu as asas e começou a grasnar. A gente como grasna um pato, pessoal. Ai, gente, você demorou a janta, né, gente? Vamos lá, vai. Como grasna um pato, pessoal? Aí depende do estado do pato, né? Ele vai grasnar, quack, vai, né? O meu pato fez quen, 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 perguntou, quen, quer brincar comigo? A menina disse, eu quero, me ajuda com eu quero aí, pessoal. Né? O patinho perguntou, quem quer brincar comigo? A menina disse, eu quero. Ai, coisa boa, né? E foram juntos se divertir. Mal começaram a brincar, soou a campainha. Quem será que se avizinha? A menina abriu a porta e deu de cara com o salgado. O cara só tá pensando em comida, né? O Todd e o salgado aqui. Próximo livro vou botar uma empadinha na jogada. Não? Né? E aí, quando ela abriu, deu de cara com o salgado. O salgado, ó, é um gato folgado e faminto. Ele entrou na casa, e se esticou todo no tapete, deu um bocejo enorme e começou a miar. Miau, miau, me autorize a perguntar. Quem quer brincar comigo? A menina e o patinho disseram? Não, gente, é o plural, pelo amor de Deus. Ai, ufa, graças a Deus. Ai. Nossa Senhora. Não é? Então vamos lá. Vamos partindo para o plural. Já deu aula de plural aqui agora, né? Já aproveitar para. Então, a menina e o patinho disseram? E foram juntos se divertir. Mal começaram a brincar, soou a campainha. Quem será que se avizinha? A menina abriu a porta e deu de cara com o rosado. Posso mostrar o rosado? O rosado... Ai, senhor. O rosado é um porquinho roliço, educado e muito animado. Tino puxa a página para baixo, revelando que o livro é, na verdade, uma dobradura. Então começou a roncar. Aqui o povo é bom de ronco, você viu, né? O negócio, né? Lá em casa quase dá separação, o negócio foi difícil. Aqui o porquinho fez ronco, 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 rondei, rondei, rondei até achar esse lugar. Quem quer brincar comigo? A menina, o pato e o... Disseram? Aí, tá vendo? E foram juntos se divertir. Mal começaram a brincar? Mas você é minha colega nessa história, né? Que coisa boa, adorei. Mal começaram a brincar? Soou a campainha. Quem será que se avizinha? Percebam que tem uma repetição, né? Quando ela abriu a porta, deu de cara com o furacão. E agora? E agora, quem será o furacão? Posso mostrar o furacão? Posso mostrar o furacão? Tino desdobra o livro novamente, revelando uma nova ilustração. O furacão é um lobão bem grandão, brincalhão. Ele entrou na casa, deu uma lambida comprida na pata, olhou para o teto e começou a uivar. Me disseram que tinha lobisomem aqui mesmo. Tem uma história dessa por aqui, né? Então, mais uma vez, aí uivou. Uma hora que eu procuro esse lugar. Quem quer brincar comigo? A menina, o pato, disseram e foram juntos. Mal começaram a brincar. Aí você já pode contar a história, gente. Tá tudo certo já. Quem será que se avizinha? A menina abriu a porta e deu de cara com a pintada, pessoal. Aí. Eu pedi, né? Mas aí não adianta, né? Não adianta o negócio. É mais forte. Salve o microfone, por favor. É mais forte. Tá tudo certo, né? Ai, senhor. Tem uns peitinhos aqui do lado do capeta só. Né?
Vou mostrar a pintada para vocês, hein? Vamos lá. 1, 2 e... A pintada é o quê? A assistente de produção segura o microfone para Tino, que desdobra mais uma vez o livro, revelando a ilustração de uma vaca. A pintada é uma vaca da pesada, muito engraçada, apelidada de Tonelada. Ela entrou na casa, espantou o mosquito com o rabo, balançou o chocalho e começou a mugir. Esse mugido foi fraco, gente. Uma coisa assim, quase uma tristeza. Não foi assim. A vaca começou a mugir. Muito legal esse lugar. Quem quer brincar comigo? A menina, o gato, o lobo disseram e foram juntos. Mal começaram a brincar. Quem será que se avizinha? Acabou o papel, gente. Tinha mais não. Mas olha só, antes da gente, só para explicar, mostrar para vocês na prática. Aqui, ó, no pezinho da vaca, dá para ver o pezinho da vaca aqui? Tem uns grãos de feijão, certo? Qual é a história que tem uma vaca e grão de feijão? Qual é a história que tem um lobo e uma cesta com comida? Opa! Quem é que está levando as comidas para a Valzinha? Qual é a história que tem umas casas e o porco? 3 porquinhos. Qual é essa aqui tá fácil. O gato de... Eu vou fazer uma versão paulista dessa história. O gato de Brotas. E não vai ser o rapazinho lá que canta, não. Vai ser outro. Ele é tão feio, tão feio, tão feio que quebrou o espelho. É o... Então, olha, veja só. Lá no texto diz: a menina Lia, quando, no meio de uma linha, ouviu o som da campainha. Então, ela está fazendo uma coisa que acontece com muitos de nós, inclusive os adultos. A gente, às vezes, está tão dentro de uma história, tão dentro da leitura, que, nesse caso, ela trouxe as personagens do livro que ela está lendo, que é um livro de quê, que vocês acham? Um livro de contos de fadas, aonde você vai ter... Muito bem. Eu tenho a história do patinho feio, a história do gato de... A história dos 3 porcos, a história da chá, e o final, que é mais difícil, a história do João e... Muito bem. E olha só, como é que o professor pode lidar com isso? Ou um pai e uma mãe com um livro desse na escola, em casa? Você pode ler essas histórias antes, você já leu, já sabe que o livro tem isso aqui, não está no texto, mas está nos desenhos, olhem sempre os desenhos. Se for um livro meu, ainda por cima, preste atenção na ilustração, porque a minha conversa com o ilustrador é sempre grande. A gente se propõe muito a brincar com a ilustração. Então, você, antes de ler esse aqui, você chamou para conhecer, vamos reler a Chapeuzinho Vermelho, vamos reler os 3 porquinhos. As crianças, muitas vezes, e nós também, não sabemos a história dos 3 porquinhos, a história real dos 3 porquinhos, a primeira de todas. O lobo come o primeiro, come o segundo, e o terceiro come o lobo. Não precisa ser essa daí, mas acontece, né? Acontece. Então vamos atrás dessas histórias assim e tal, né? Então, dá para fazer uma volta nas histórias. Vai no acervo da escola, vai ter conto de fadas na escola, certamente vai ter. Conta, e depois você traz essa daqui para brincar junto. Crianças e adultos na plateia acompanham a fala de Tino. Tá bom? É isso. Então, esse foi o Quem Quer Brincar Comigo. Acho que a gente encerra com boas histórias. Vai ter um espaço lá em cima, não é isso? Para autografar? Como é que fica? O Tino vai autografar aqui mesmo. Lá em cima a gente vai permanecer vendendo os livros para quem tiver interesse. E a gente já vai trazer a mesa para os autógrafos. Alguém fez ali do lado de lá e tá certo, né? E eu queria agradecer a cada uma de vocês. Vai ser uma alegria muito grande se a gente pudesse encontrar nas redes sociais e que a gente já tenha um novo encontro num FLI futuro, porque eu tenho certeza que voltarei, se não como convidado, mas voltarei como ouvinte, porque eu estou aqui pertinho, vizinho de vocês, e vai ser um prazer a gente se reencontrar para conversar, para trocar. A gente tem muito que conversar também, ainda mais, esticar essas histórias. E muito obrigado, pessoal. Queria agradecer ao Sempre um Papo, a toda a equipe, Joana, a turma aqui. Seu nome, querido?
O Alisson esteve aqui nos ajudando aqui junto. Meu colega do som. Estamos com Einstein hoje, gente, pelo amor de Deus. Ai, não tenho o que dizer, né, cara? Meninos, muito obrigado também a vocês. Muito obrigado. Uma boa semana ainda para nós, né? Que estamos aqui ainda numa quinta-feira. Sextou só amanhã. Para vocês, eu vou trabalhar aqui só. E até breve. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Sentado em uma mesa, Tino recebe as crianças para poder distribuir autógrafos e brinca com elas enquanto conversa. Tudo bom? Adorei que vocês vieram, gostei da participação. Cara, deu certo, tá vendo só? Eu trouxe esse aqui especial para vocês. Como é o seu nome? Caleta, né? Tá com H? Você quer Caleta? Sua mãe tá por aí? Tá com sua mãe? Eu fui autografar vocês, tá? Uma menina recebe um abraço de Tino. Esse bilhete é pra mim? Posso guardar? De coração. Um menino conversa com Tino enquanto sua mãe grava no celular. Detalhe de Tino autografando um livro.